Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. O conteúdo da aula de hoje, ele se encontra no conteúdo do oitavo ano, não é? Oitavo ano que permite que a gente possa prosseguir seguindo a base curricular do oitavo, que são ali os principais iluministas. O que é que esses iluministas pensam, o que é que eles defendem, o que é que eles querem de mudanças, e a partir de agora nós vamos vivenciar isso. Sem esquecer também do que foi dito, resgatar um pouquinho o que foi trabalhado na aula anterior, que foi em cima justamente dos enciclopedistas, que são aqueles que começaram a catalogar. São 28 livros catalogados por D'Alembert e Diderot. Foram filósofos que nasceram na França e começaram a colocar ali situações que defesas, ideias que poderiam, situações que poderiam criticar, iriam criticar fatalmente o regime monarquista. Então, a defesa dos enciclopedistas baseava-se na liberdade, para que o bem maior acontecesse era a liberdade, é poder agir da forma que eles assim quisessem, eles assim imaginassem, eles assim defendessem. Então eles começaram a criticar a postura monárquica e começar a ver essa estrutura que não poderia ser controlada por nenhuma pessoa. E daí você vai perceber que essa natureza busca evidenciar a liberdade ampla e restrita para todos os moradores daquela região, daquele país, daquela cidade. Foi assim que ele começou a imaginar. Tá bom? Eles quem? Os enciclopedistas, Diderot e D'Alembert. Agora, convido vocês para prosseguir, para iniciar, aliás, o estudo do iluminismo, que eu já destaquei, já enfatizei a importância desse estudo, porque também ele torna-se, eu vou me tornar repetitivo falar sobre isso, mas ele é fundamental para a gente compreender como estava a sociedade, como os fatos vão se suceder, vão acontecer, os fatos históricos vão ter como consequência, e esses fatos que vão ter como consequência, nós temos que entender como surgiu esse iluminismo, de que forma ele surgiu, sob que perspectiva ele surgiu, de que maneira ele surgiu. Então o iluminismo vai ser a raiz para o entendimento de todos os conteúdos que nós vamos estudar durante o oitavo ano de História. Tá bom assim? Começando então com os principais iluministas, na página 25. Baseado nas ideias iluministas e no racionalismo, vários pensadores criaram obras em diversos segmentos da cultura na Europa, criticando o antigo regime. Se você a essa altura não sabe o que é o antigo regime, que nós trabalhamos um pouquinho dele lá no sétimo ano, e aqui nas nossas revisões, nas nossas aulas remotas, começamos a destacar esse antigo regime. O antigo regime faz menção ao, muito bem, absolutismo. O regime absolutista também é chamado de antigo regime. E as religiões. Para filósofos como Voltaire, a crítica à igreja era o principal objetivo, pois acreditava que a religião levava à divisão social, através da qual as pessoas viveriam na barbárie, vivia de forma primitiva, vivia ali sem evolução. Então o iluminismo vai começar a criticar
a esses aspectos também da vida nesse momento, nesse período aqui, entre os séculos 16 e 17, através da qual as pessoas viveriam na barbárie. Já Montesquieu foi um pensador, o Barão de Montesquieu, destinava suas críticas às instituições políticas, principalmente ao absolutismo monárquico. Vejamos agora com detalhes os principais teóricos. Vamos lá. O primeiro que surge aqui é Voltaire. Voltaire foi um dos maiores filósofos franceses e tinha como bandeira, como defesa, a liberdade individual das pessoas e a limitação de poder político dos governos. Não é? Nesse sentido, como dissemos, seus principais alvos foram a religião, principalmente a Igreja Católica, e o absolutismo monárquico, o que ficou comprovado em suas cartas inglesas. O querido Voltaire, aproximava-se das ideias do despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? No link tem o esclarecimento, o significado desse termo, despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido é um sistema de governo seguido pelos racionalistas do século XVIII. O objetivo desse despotismo era o quê? Conciliar. O que significa conciliar? Ter ao mesmo tempo um governo absoluto, mas ao mesmo tempo progressista. Ter um governo absoluto e com algumas ideias do iluminismo. Despotismo esclarecido, esclarecedor. Então, esses reis, esses príncipes, que a gente vai ver lá na frente, vão ser adeptos, vão ter concepções de ser um déspota esclarecido, de ter em seu governo um despotismo esclarecido. Tá bom? Governo sem a participação popular, mas só aquele déspota, só o governante vai ter direito de agir da forma como ele assim acredita. O conceito, continuando aqui na página 26, o conceito de liberdade individual criado por Voltaire, na verdade, era o afastamento das ideias religiosas, pois entendia que estas corrompiam as ações e o homem, além de atrapalhar a evolução econômica e tecnológica da sociedade. Um outro pensador, aqui nós temos aqui na página 26, a foto com Voltaire. Indo agora para um outro pensador chamado Barão de Montesquieu. Vamos lá. Filósofo e escritor francês, Montesquieu era defensor da separação de poderes, dos poderes políticos, como uma forma de enfraquecer o absolutismo monárquico. Em outras palavras, entendia que todo poder político deveria ser limitado por outras instituições políticas. Dessa forma, defendia a já mencionada instituição dos três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu também defendia que o regime político, isso mesmo, parabéns, isso mesmo, deveria ser usado dependendo do tamanho da sua nação. As maiores nações tinham de adotar o despotismo esclarecido que eu falei agora há pouco, com o poder partilhado e sem participação popular. A monarquia deveria ser usada nas nações de porte médio e a república nas nações pequenas. Disso pode-se
entender que quanto maior o Estado, mais controle político deveria ser exercido. Se o Estado fosse grande, maior controle seria exercido. Se o Estado fosse pequeno, menor controle seria exercido pelo Estado. Na página 27 nós temos Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo suíço, não é? Então, pessoal, prosseguindo com essa questão sobre Rousseau, o que é que nós temos que saber sobre Rousseau? Na página 27, continuando aí, foi pessoal do oitavo ano, foi um filósofo suíço, autor de uma das obras mais marcantes da história, que é O Contrato Social. Para Rousseau, a sociedade em seu estado natural vivia de forma pacífica e sem conflitos entre os homens, pois não existia ali propriedade privada, e sim coletiva. Foi justamente a propriedade privada que estimulou a disputa entre os homens na busca de se apropriar das terras cultiváveis. Não é? Surgiu também a necessidade de organizar um Estado num contrato social, em que o cidadão cedia seus direitos políticos a alguns poucos representantes. O poder do Estado estaria limitado diante da vontade da maioria, o que seria uma espécie de poder legislativo. Não é? Legislativo. O que é que Rousseau está querendo, professor? Rousseau está querendo propor um contrato, estabelecimento de um contrato em que as duas partes vão ter que cumprir determinadas regras para que a sociedade possa funcionar bem. Nesse contrato deveria se conviver de forma pacífica, sem conflitos. Não é? E não existia propriedade. A propriedade não seria privada de ninguém, seria de todos nós, seria uma sociedade coletiva. Todos teriam acesso aos bens de produção, todos teriam acesso às benfeitorias daquele governante que ele começasse a fazer. Na página 27 nós temos praticando conhecimento. Atenção aí. Prejudica-se mais. Veja, ele está retirando um trecho de uma teoria, da teoria enciclopedista que a gente vai analisar já já. Prejudica-se mais o progresso do espírito, atribuindo mal as recompensas do que as suprimindo. Suprimindo aqui significa retirar os benefícios, retirar o progresso. Jean d'Alembert foi um enciclopedista muito conhecido e, junto com Diderot, revolucionou o conhecimento na Europa moderna. Tudo isso faz parte da pergunta, viu? Com base no que você estudou, analise abaixo o enciclopedismo. Vamos analisar. A resposta: o enciclopedismo foi um movimento filosófico e cultural surgido na França, através do qual pensadores, através do qual pensadores como Diderot e d'Alembert organizaram uma enciclopédia com 28 livros catalogados de diversos autores, sendo publicado em 1751. Tinham como objetivo criticar o absolutismo e a corrupção da Igreja Católica. 2. Analise o seguinte trecho do pensamento do filósofo francês Denis Diderot. Nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar o outro. A liberdade
é um presente do céu. E cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela logo que goze da razão. Resposta. Diderot defendia a liberdade como centro da ação humana. A razão humana, ponto. A razão era o centro do pensamento humano, vírgula, criticando diretamente o quê? O que é que os iluministas criticavam? Isso, muito bem. Criticavam o posicionamento da igreja, criticavam o antigo regime. Você não pode esquecer disso nunca jamais na sua vida. A Igreja Católica, ainda na resposta, em sua tentativa de colonizar o homem. Ponto. Segundo os iluministas, a religião privava o homem de sua liberdade, ou seja, retirava do homem a sua liberdade. Deu para entender? Muito bem, isso mesmo, viu? Vai longe. Aí, na página 28 nós temos, não é? Na página 28 nós temos a terceira questão, que diz assim: comente as teorias dos enciclopedistas abaixo. Denis Diderot e Jean d'Alembert. Diderot dizia o quê? Esse pensador e filósofo francês, nascido em 1713, ficou bastante conhecido. 1713, ficou bastante conhecido por ser o principal enciclopedista, ponto. Principal enciclopedista, ponto. Em suas teorias, era marcante o posicionamento contrário à Igreja Católica, vírgula, posicionamento contrário à Igreja Católica, vírgula, a qual ele entendia que afastava o homem de seu aspecto natural e de sua liberdade. Seu aspecto natural e sua liberdade. Letra B, Jean d'Alembert, filósofo e matemático francês, nascido em 1717, também conhecido como enciclopedista, vírgula, destacou-se no campo da matemática, vírgula, elaborando equações diferenciadas e ordinárias, ponto. Estudou também leis da resistência e mecânica celeste. Tá bom? Vamos agora avançarmos para o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, ele é um liberalismo econômico chamado de liberalismo econômico moderno, não é? Ele é moderno, ele surge lá no século XVIII. E quando é que começa o século XVIII, professor? Muito bem, por volta de 1701, 1702. Então a gente tem toda essa... Então nós temos toda essa concepção do liberalismo econômico, não é? Vamos agora na página 29 estudar um pouco sobre ele, não é? Liberalismo econômico, que diz assim, na página 29: seguindo a ideia de que o Estado não poderia controlar de forma absoluta a vida pública e privada do povo em geral, surgiu no século XVIII uma corrente filosófica que analisava especificamente a economia, o já citado liberalismo econômico.
baseava-se também no iluminismo e nas ideias racionalistas, segundo as quais nenhum fator externo à política, como a religião, poderia interferir diretamente na administração de um Estado. Também entendia que o absolutismo não era um regime político que pudesse garantir uma evolução tecnológica e econômica que fortalecesse o Estado. Essas críticas atingiram diretamente o mercantilismo, que visava apenas relações comerciais marítimas e terrestres. Enfim, para os defensores do liberalismo, não poderia haver interferência do Estado na economia. Para os liberais, o Estado deve cuidar da situação política, das questões políticas. E a economia deixar para que o pessoal da área econômica cuide, que o mercado, que as situações econômicas se resolvam sem a influência do Estado. É isso que eles estão defendendo. Tá bom? Aqui na página 29, nós temos um quadro que explica a questão do liberalismo econômico, que tem como um dos seus pilares a lei da oferta e da procura, não é? Se eu estou oferecendo muito produto, a tendência é que esse produto vai valer menos. Se eu estou oferecendo pouco esse produto, a tendência é que esse produto passe a valer mais. Se eu estiver interessado hoje em abastecer o carro, encher o tanque, não é? Que hoje não tenho mais, mas enfim, quando eu tinha abastecido o tanque, hoje tendo esse carro, eu vou gastar mais. Por quê? Porque o preço está elevado, porque a procura por abastecer o carro com combustível, com gasolina, está menor, porque o preço ficou elevado. Se o preço diminuir, a procura e o interesse em abastecer os carros automaticamente vai aumentar. Muito bem, isso mesmo. Então, esse liberalismo vai defender que a oferta e a procura é quem vai definir qual é o real valor daquele produto, e que o Estado e que o governo não venha se meter nessa história. Tá bom? Bem, pessoal, eu estou concluindo por aqui a aula de hoje do 8º ano. História que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida me procurem através do aplicativo também. Tá bom? Forte abraço a todos. Se cuidem, estudem. Tchau para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.